Muito boa noite, eu sou Orson Soares, eu sou uma pessoa negra de pele clara, no fundo tem, eu estou num quarto, tem uma cama, o Caramelo, que é um urso que parece o Ted, está deitado nela, e no fundo tem lá um roupeiro. Tá? Com a gente tá a Mônica, a Magda, a Renata e o Michael. Tá? Então, uma boa noite a todas, a todos e a todes. Vamos, então, viajar no pensamento de Franz Fanon. Hoje nós vamos começar, então, o nosso primeiro encontro. Tá? Nós vamos falar de Fanon, né? Falar um pouco, apresentar quem é Fanon, né? As suas obras, discutir um pouco essa questão do pensamento, né? Da circulação de ideias, da apropriação dessas ideias, que eu acho que também é um elemento muito interessante. E também nós vamos pensar como, né, durante os nossos encontros, como eu posso aplicar o pensamento do Fanon na minha vida prática, na minha vida cotidiana, na minha realidade. A outra coisa que eu tenho que destacar é que nós vamos fazer, então, para cada palavra-chave, um encontro. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação e vamos discutir um pouco o colonialismo. É o tema do encontro de hoje, tá? A apresentação de Fanon, né? Quem foi Fanon e o colonialismo, tá? Eu vou tomar liberdade aqui, porque eu vou compartilhar com vocês uma tela que é a apresentação. Ela já está aqui. Vocês só me confirmem se estão vendo a apresentação. Tá. Sim. A minha voz está ok, não está travando, tudo certo? Então, perfeito. A sistemática é muito simples, gente. Eu vou apresentar aqui o slide, vou fazer uma reflexão, depois vai ter um tempo, eu vou tentar fazer isso em 1 hora, e vocês vão ter mais um tempo de 1 hora para a gente ficar discutindo o que a gente ganhou aqui hoje, tá certo? Então tá, é o curso, né? Essa é a segunda edição desse curso, que é Palavras-Chave do Pensamento de Franz Fanon. O Palavra-Chave surgiu porque eu e o professor Walter Lippard, a gente faz parte do coletivo Fanon. Tá? Então, a gente já trabalha com Fanon há mais de 20 anos. Aliás, estamos fechando 20 anos agora em 2021, porque nós começamos a fazer esse trabalho em 2001, né? Que não era uma odisseia no espaço, mas uma odisseia aqui mesmo, né? Então, nós começamos esse trabalho em 2001. De lá para cá, nós fomos amadurecendo muito sobre o pensamento de Fanon, mas não só, né? Pensadores que leram Fanon, mas outros pensadores que, assim como Fanon, pensaram e problematizaram, né, o colonialismo, o racismo, né, e tudo que é derivado das realidades coloniais. Dito isso, a gente começou também a criar elementos, né, que pudessem ser facilitadores para o aprendizado do pensamento de Fanon. Então, se vocês começarem a pegar obras de pessoas que comentam Fanon, que estudam Fanon no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né, nesses lugares aí, você vai perceber que essas palavras são recorrentes, essas palavras-chave são recorrentes. Tá? Tem uma que não é uma palavra-chave, mas ela vai aparecer na minha tese, mas eu vou comentar, porque é o Fanon e as mulheres. Tá? Nós vamos falar na ideia ali da humanização, da revolução, da violência, da luta mesmo colonial. Eu vou dedicar um espaço especial para as mulheres, porque o Fanon dedicou esse espaço especial para as mulheres. Né? Tem que falar, né? Já que a gente está trabalhando sobre o pensamento de Fanon, as mulheres elas são muito importantes nessa luta que ele tem pela humanização. Uma coisa que precisa ser dita quando a gente fala sobre o Fanon é que existe um ponto de partida do pensamento dele e um ponto de chegada. Isso é muito importante. O ponto de partida dele é o colonialismo, são as realidades coloniais. Tá? E o ponto de chegada dele é a humanização, a criação daquilo que se chama um homem novo. Tá? Eu vou estar usando a expressão homem novo como uma referência
muito do passado, mas a gente pode entender de uma nova humanidade também, tá? E aí eu estou usando o homem com muito na ideia africana, então, de humanidade, tá? E não de homem-gênero, né? Não é um homem-gênero aqui. Mas essa nova humanidade que ele fala, homens e mulheres, isso é muito importante que aparece nos textos dele, tá? Então, ele é um pensador que botou a mulher num protagonismo, né? E diz que essa nova humanidade vai ser homens e mulheres, né? Então, ele trabalha muito com essa questão. Então, as palavras-chave do pensamento de Fanon quais são nesse curso? Tá? O colonialismo, que a gente vai ver um pouco hoje, o racismo, que é uma derivante, né, do colonialismo. O racismo, por sua vez, promove alienação, violência e humanização. Então, a gente vai estar discutindo isso. Tá? É muito importante essa questão da humanização, porque a gente vai trabalhar com questões da ordem psicológica também. Isso é muito importante. Tá? Da alienação também é da ordem psicológica. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa, porque como eu estou fazendo a minha tese em cima daquilo que eu considero esperança e temores de Franz Fanon a partir da prática dos Panteras Negras, eu estou estudando também sobre colonialismo e colonialismo interno, que é uma coisa que a gente vai falar em outro momento. De repente eu faço um estudo só sobre o colonialismo, porque ele toma bastante tempo mesmo, porque o lance é profundo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a guerra, existe uma guerra psicológica, isso é um tipo de guerra. E eu fui me dando conta disso já há algum tempo, mas isso ficou muito mais claro a partir dessa leitura do Domênico Lossuri, que é o colonialismo e a luta anticolonial. Você já conhece esse livro? Talvez o Maicon conheça aí, já deve ter visto aí, com o nosso camarada Jones Manuel. Esse aqui ele recomenda, a gente pode ler. Index Proibitório, camarada Jonas Manuel. Aí tá aqui. Esse livro é muito legal, porque ele faz a gente refletir sobre os instrumentos que são utilizados numa guerra de caráter colonial. Né? E a guerra psicológica é um elemento importante nisso. Então, quanto mais tu alienar, tu atacar a psique da pessoa, entendeu? É uma coisa perversa, porque é o domínio da tua mente, né? E o pessoal fala, é fake news. Cara, fake news tem desde sempre e é usado como arma de guerra. E os caras não estão se ligando nisso. Tá? Então, isso é muito importante, porque quando se estuda Fanon, tu acaba palmilhando caminhos extremamente pantanosos. Tá? Você vai mexer no fedor. Tá? Por quê? Porque o Fanon é o cara que vai testemunhar os efeitos da tortura como prática de guerra. Essa mesma tortura que vai ser exportada para a chamada Escola das Américas, e é exportada até hoje. Né? Isso é um legado francês que, na realidade, eles aprenderam com a Gestapo do Hitler quando a França foi ocupada, e a extrema-direita francesa, né, apoiava, né, que era a República de Vichy, apoiava os nazistas. E muitos desses caras militares de Vichy, né, aprenderam, né, os militares franceses ligados a Vichy aprenderam as técnicas de tortura e aprimoraram, e usaram como arma de guerra. Tá? O que eles chamam de serviços especiais. Eu chamo, a partir do pensamento de Aimé Césaire, que é uma referência para Fanon, eu chamo de procedimentos coloniais. Procedimentos, uma palavra oriunda do universo da medicina, né? Uma ideia de cirurgia, né? Um procedimento, né? Que tem uma interferência ali, que vai no corpo e vai fazer uma ação, né? Então, tu vai fazer um procedimento. E os procedimentos coloniais, eles visam muito o corpo e a psique do colonizado. Tá? Isso é muito importante de se dizer. Tá? Então, nossos encontros vão girar em torno disso. Volta e meia, eu vou fazer uma provocação das palavras-chave ocultas aqui.
principalmente entre racismo e alienação, tá? Vai ter uma palavrinha-chave oculta que eu acho que vocês vão ter que guardar. Então, o Fanon, hoje é o tema colonialismo, mas o Fanon, ele é um cara que nasceu lá na Martinica, então, na América Central ali, e ele nasceu numa família de classe média, de funcionários públicos, né, e que, enfim, pôde lhe dar uma condição de vida, né, legal, né, o Fanon foi playboy, entendeu? Não foi mano, não, foi playboy. Então, e ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele retorna para Martinica, ele retorna da Segunda Guerra Mundial, ele ganha medalha de coragem, cara, pô, meio linha de frente, assim, o Fanon era meio louco, bicho, o cara é linha de frente, entendeu? Matar nazista, o cara ia mesmo. Sério, diz que ele era meio pancadão, assim, da guerra. E aí, né, ele ganhou medalha e tudo, e pá. Então, e quando ele retorna a Martinica, ele participa da campanha do amigo e mentor dele com a Aimé Césaire, que até nesse momento ele está ligado ao PC, ao Partido Comunista. Então, a relação então, com o pensamento marxista, né, ela já vem na raiz ali, principalmente com a história com o Aimé Césaire. Ele vai mudar-se para a França e vai para Lyon, onde ele vai estudar medicina e psicologia, ele vai se tornar um médico psiquiatra. Mas antes dessa, né, fechar o ciclo dele acadêmico, ele vai produzir um texto chamado Alienação do Negro, que ficou mais conhecido como Pele Negras, Máscaras Brancas, e vai ser rejeitado. Por que vai ser rejeitado? Porque o Fanon ele vai usar uma metodologia de trabalho interdisciplinar, aonde ele vai para a literatura, para os meios de comunicação, vai trabalhar, claro, com psicanálise, vai trabalhar com a questão ali do Freud, mas também vai para a questão da psicologia social. Então, ele vai fazendo um debate muito interessante. Mas, para a academia da época, aquilo ali estava muito para frente, entendeu? E ela foi rejeitada. E ele fez uma tese mais dentro do que seria o padrão deles lá. E o proscrito Peles Negras, Máscaras Brancas acabou se tornando um livro, né, praticamente um best-seller, né? E hoje, a geração que começa a ler Fanon hoje, ela geralmente começa pelo Peles Negras, Máscaras Brancas, porque foi o que chegou, né? Eu e o Walter, a gente começou a ler pelo Condenados da Terra, então a gente já começou na guerra, falando revolução, violência, aquela coisa toda, né? E depois, quando chegou o Pele Negras, Máscaras Brancas, a gente conseguiu trabalhar com a questão das representações, né? E o que é isso? As representações, elas ajudam a entender como o racismo, né, foi sendo incutido, né, na comunidade, tanto o colonizado quanto o colonizador, né? Então, nessa dinâmica, né, como é que foi trabalhado isso, né? E que papel tinha um ou outro, né? Enquanto o africano, o asiático, o latino-americano eram vistos como elementos da selva, né? O branco era visto como um elemento da civilização, da modernidade. Então, entra muito a questão também do racismo cultural, que vai pegar muito no Brasil. Em 52, então, ele lança esse livro, em 53 ele mudou-se então para a Argélia. E ele trabalha numa clínica que é a Clínica Blinda Joinville. E tem uma passagem muito interessante que aparece num documentário dele chamado Fanon, Nosso Irmão, que eu acho que em francês é Notre Fatre, né? Um francês que não existe, é horrível. Então, mas a tradução é Fanon, Nosso Irmão. Gente, e é muito interessante porque ele, quando chega em Blinda Joinville, ele fica extremamente estarrecido com as condições que os pacientes são colocados. Eles são colocados como animais. Eles não têm cama para dormir. Eles dormem num lance, não dormem, eles ficam agachados dentro de um buraco, trancados. E muitos instrumentos de tortura e coisa. E foi a primeira coisa que o Fanon chegou e arrebentou e disse assim, ó, todos os pacientes têm que ter quarto. Vamos tirar grilhões, né, jogar todos esses instrumentos de tortura para fora. E mais, nós vamos dar pincel e tinta para eles.
E aí ele começa a trabalhar, depois aqui uma outra camarada do Partido Comunista, né, Nise, o coração é o coração da loucura, né? Um filme lindo. Ela também aplica os métodos que o Fanon usa, né? Eu não sei quem referencia quem, mas eu acho que rola ali uma circulação desse pensamento, dessa forma de trabalhar, que ela também, né, ela dá pincéis e tela. E ela confronta os colegas dela, né? Você tá que ficam com inveja, porque ela vai mostrar uma exposição, e ficam com inveja porque ela mostra a humanidade e a possibilidade de um outro tipo de tratamento que não aquele convencional, né? E o cara fica muito indignado, né? Diz essas ideias comunistas e não sei o quê. Aí ela diz, pois é, né? Enquanto eu dou tinta e papel, você era o cara que sugeriu abrir a cabeça de uma pessoa com um picador de gelo para fazer lobotomia. E eu acho que essa cena do filme diz muito daquilo o que são as pessoas que lutam pela humanização e aqueles que estão ali para desumanizar. Isso fala muito bem isso. Então, o Fanon é um cara que vai mudar o procedimento, por isso que ele é chamado, né, Fanon, nosso irmão, né, porque ele dignificou a vida daquelas pessoas com transtorno mental, com sofrimento psíquico, e ele vai chegar à conclusão que o sofrimento psíquico de muitos ali se deve à relação com o colonialismo. Né? Então, ele é um dos precursores daquilo que chama de psicologia social, né? Onde você percebe, né, que a loucura que está ali posta, ela não estaria se a condição fosse outra, né? Quer dizer, a condição de não colonizado, né? E depois a gente vai tentar descobrir o porquê as pessoas enlouquecem dentro do colonialismo, tá? O outro elemento daí que ele foi deportado da Argélia, né, devido à sua militância, ele vai a Paris, para Tunis, né, onde tentou entrar novamente, ele entra porque é muito difícil, a história do Fanon, quem conta na pesquisa é o Walter, que é o meu colega do coletivo. Cara, ele conta, parece aqueles filmes da Guerra Fria, assim, entendeu? De espionagem. Bom, era a Guerra Fria. Então o cara escapa de atentado, escapa de ser preso. Então tem uma série, uma vida bem movimentada, assim, umas aventuras, assim, do Fanon. Mas revela que ele circulou muito, né? E ele era uma figura importante dentro daquele processo revolucionário, que nem sempre é uniforme, diga-se de passagem. Né? Dentro de um processo revolucionário, tu vai ter alianças diversas ali, né? E diversos interesses. Tá? E daí, em 61, ele foi diagnosticado com leucemia, ele vai para os Estados Unidos se tratar antes, ele vai para a União Soviética, os soviéticos recomendam que ele vá para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos e ele falece, então, 6 de dezembro de 61, quer dizer, nós vamos ter um encontro em dezembro, que é dia 3, né? Então, 3 dias antes, né, da celebração, né, enfim, da memória do descanso de Franz Fanon. Chegando nisso aqui, eu fiz um mapinha ótimo, eu catei um mapinha da Martinica, né? É uma região onde os franceses, enfim, gostavam muito, né, na Martinica, essa coisa meio caribe, assim. E aí, as influências de Fanon. Uma influência muito importante do Fanon, que o pessoal não fala, é muito da Simone de Beauvoir, né? Isso não basta, como é que é? Você não nasce mulher, né? Você se torna mulher. Essa frase da Simone de Beauvoir vai influenciar o Fanon na ideia do você não se torna negro, né? Aliás, você não nasce negro, você se torna negro, né? Então isso é uma influência dela. O Aimé Césaire, que eu já falei para vocês, mas ele vai ler Marx, Lenin, Hegel, principalmente um Hegel aqui, o Sartre, o Kierkegaard, o Jean Lacroix, Merleau-Ponty, os existencialistas, né? O Heidegger, Husserl. Então ele vai dialogar com esses caras aí. Tá? Então ele tem um diálogo com o pensamento ocidental, mas ele vai fazendo a crítica, ele não é uma esponja assim só.
né? Ele é uma figura crítica, tá? Isso é muito importante. E aí, então, eu vou defender aqui, né, uma atualidade do Fanon, defender que o Fanon fala de África, né, então ele pode ser considerado um pensador africano, mas quem está colocando essa questão é o Achille Mbembe, né? O Achille Mbembe, ele escreve um livro, né, que é a Atualidade Franz Fanon, né? E ele destaca algumas coisas, né? O porquê o Fanon ele é atual, né? Ele entende, né, que o Fanon é atual por conta da luta para a superação do colonialismo, ainda na ordem do dia. Fanon fala da experiência da colonização, principalmente em África. Então, o Achille Mbembe tenta fazer essa centralidade de África. Ele tem uma defesa geográfica, né? Ele diz, olha, o Fanon pensou a partir da realidade da colonização em África, né? E aí alguém vai dizer, tá, mas e o Pérez Negras, né? Que ele pensou a Martinica, né? Mas ele trouxe a ideia do colonialismo e volta e meia ali no Pérez Negras também remete à África, né? Houve um surto de estudos pós-coloniais nos anos 80, né? E atento aos novos processos de racialização, né? O Fanon tornou-se, né, muito importante para entender esse processo, né? Como é que eu vou ler esses processos de racialização? E é muito interessante porque a condição de negro, tá, ela pode variar. Ela pode variar. A condição de negro ela pode variar. Ou melhor que a palavra variar, ela pode se alargar. Eu quero dizer o seguinte, se pegar lá nas documentações, a noção de negros da terra era reservada aos índios, né? Depois, às pessoas cativas, né? Só que hoje a ideia do negro ela pode, tá, ter um alargamento para todas as pessoas que não estão dentro do sistema, todos que estão fora dentro do projeto neoliberal. Isso é muito importante ser dito. Então, eu entendo e percebo que vai haver um alargamento do conceito de negro. E isso a gente tem que ficar atento. Tá? Uma outra coisa que aparece aqui, do Fanon, e o que o Achille Mbembe acerta, eu acho muito assertivo aqui, que são as reflexões sobre tecnologia, o espaço local, né? Fanon falou muito sobre isso, essa questão do espaço. E vale muito a pena você ler, Fanon, com a questão do espaço, em um livrinho do Milton Santos chamado O Espaço do Homem. Tá? Isso é muito importante, começar a fazer ligações e diálogos com referências, né, interessantes como Milton Santos para poder refletir o espaço. Um outro cara que vale muito a pena vocês procurarem, depois eu vou mandar, eu acho que eu tenho alguma coisa em PDF dele, que é o Loïc Vacuan. Por que esse cara, o Loïc Vacuan, é importante? Porque ele trabalha muito o conceito de gueto. E gueto ajuda a gente a compreender um pouco essa dinâmica do que é o colonialismo em espaço interno, né? Então, favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Então, esses espaços são espaços que tu pode ver onde as pessoas morrem, o que aconteceu no Salgueiro agora, né? As pessoas morrem por uma prática que ela é oriunda do pensamento colonialista, a tropa, né? Nós vamos ver lá na frente. Tá? E aí ele vai falar também, eu falei um pouco do colonialismo interno, mas no pós-Segunda Guerra e após a Guerra Fria, o mundo entra na contra-insurreição, né? E aí fala da distribuição da violência, prisão ilegal, tortura, invasão a nações independentes. Por isso que o livro do Domênico, esse aqui que eu mostrei para vocês, ele é um livro muito interessante, né? Que eu já mostrei para vocês, porque ele fala justamente dessas viradas, né, militares que a gente viu nos anos 90, por exemplo, a Guerra da Iugoslávia, né? Como é que os caras forjaram, né, a Guerra da Iugoslávia e construíram também na Romênia massacres, né, que na realidade foram forjados. Eles pegaram gente que já estava morta, desenterraram, mutilaram, e aí depois eu lendo os escritos políticos
do Fanon, eu fiz a ligação, cara, isso é arma de guerra, entendeu? E é um tipo de arma que o pessoal da Legião de Artifício, o pessoal da Legião Estrangeira, Fanon escreve isso, fez para criar uma antipatia à Frente de Libertação Nacional. Então, eles desenterravam os caras que eram mortos, decapitavam e diziam que era o FLN. Tá? Então, nós temos parecências nas práticas, né, ou nos procedimentos coloniais. Isso vai ser muito importante porque para entender, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil. Tá? Então, o Fanon está escrevendo no final dos anos 50 o trabalho dele, debaixo ali do mau tempo da guerra, né? E nós estamos vendo a atualidade desse pensamento nos dias de hoje, quando a gente percebe a movimentação, por exemplo, do Império, que é o Império estadunidense. Tá? Então, achei ele bem disse, o Fanon ele é atual por essas razões. Tá? Então, ele deve ser lido, deve ser compreendido, né? Ele é um intelectual hoje necessário. Ele vai atuar nesse espaço aqui, que é a Argélia, né? Argélia, um dos países africanos, né, que tem um espaço territorial relativamente grande, né? Ele faz divisa aí com vários países, se não me engano, 5, 6 países, aqui a Mauritânia, o Mali, o Níger, a Líbia, a Tunísia e o Marrocos, né? Então ele é cercado por esses países aqui. Então, por Tunis aqui, a Tunísia, que o Fanon vai fazer uma ponte, uma conexão, né? E nós vamos ter, então, nesse território, nesse espaço, né, os combates para a libertação do povo argelino. E aqui, então, uma foto, né, então um pouco de documento imagético, nós temos o Fanon junto com a sua equipe, né, da clínica Blinda Joinville, né? Então, é a equipe do Fanon aqui. E aqui uma cena que é o Fanon retornando, então, para a Argélia, já morto, né? E teve que fazer também uma operação. Até na morte foi tudo uma aventura na vida dele, né? Então, tem umas flores e tudo, ele entra na Argélia por Tunis, né? Que é como a gente já tinha visto aqui, né? Pela Tunísia aqui, tá? E aqui tem uma festa, né? Uma celebração. Isso aqui é do filme Batalha em Argel. Não sei se vocês já assistiram esse filme, Batalha em Argel. Eu recomendo porque é um filme que tem tudo a ver com o pensamento de Fanon. Tá? Foi feito pelo Guilo Pontecorvo. Ele usou atores, uma prática, atores amadores. O único ator profissional é o general francês, o Mansour, né, que faz o Mansour ali, que ele entra com os paraquedistas que perderam o Vietnã, Dien Bien Phu. Os caras estão putos da cara, entendeu? Estão vindo com faca no olho, com sangue nos olhos, e aí eles vão começar a usar das práticas de tortura para desbaratar a FLN. Só que eles vão... E aí conta a história do Ali Lapointe, que foi uma liderança do movimento de libertação, entrou em confronto com o exército colonial francês e acabou morto em combate, explodiram ele, né? Enfim, então nesse sentido, né, o Fanon ele também nos ajuda a entender o que é um processo, o que é uma luta de independência, uma luta revolucionária, né? E aí, então, vamos começar com alguns conceitos aqui, né? Eu vou trabalhar o conceito que eu tirei lá do Dicionário de Relações Raciais Étnicas, era para ser relações étnicas raciais. Eu botei raciais e étnicas, eu estava dormindo, eu acho, tá? Mas esse dicionário do Elias Cashmore vale a pena adquirir, um livro bem legal, assim, de referência, assim, bem bacana, tá? Mas o colonialismo, segundo ele, é originário do latim colona, para cultivo, né? Terra nova. Este termo refere-se às práticas, teorias e atitudes envolvidos no estabelecimento e na manutenção de um império, sendo essa uma relação na qual um Estado mantém efetiva soberania política sobre um território tipicamente distante. Então, isso é uma definição clássica, tá? Vocês podem considerar essa uma definição clássica de colonialismo, tá?
E aí o Fanon vai dizer assim, ó, o termo colonialismo, criado pelo opressor, é demasiado afetivo e demasiado emocional. É situar um problema nacional num plano psicológico. Por isso, no espírito desses democratas, o reconhecimento do direito dos povos de dispor de si próprios, mas a necessidade à escala individual de comportamentos menos racistas, mais abertos, mais liberais. O colonialismo não é um tipo de relação individual, mas conquista de um território nacional é a opressão de um povo. É tudo. Nas colônias de enquadramento, o povo colonialista é representado por soldados, policiais, técnicos. O povo colonialista pode, nessas condições, refugiar-se na ignorância dos fatos e declarar-se inocente quanto à colonização. Nas colônias de povoamento, esta fuga de si próprio torna-se impossível, porque, segundo a célebre fórmula de um chefe francês, não existe um só francês que não tenha um primo na Argélia. Toda a nação francesa está comprometida no crime contra um povo. E é hoje cúmplice dos assassinatos e das torturas que caracterizam a Guerra da Argélia. François Fanon. Ele escreve isso num texto chamado Racismo e Cultura, do livro Por uma Revolução Africana. Ele foi traduzido no Brasil. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Pela Zahar Editores. Tá? O Racismo e Cultura faz parte desse texto aqui, desse livro. E é interessante que ele está falando também para a esquerda francesa. Ele tem uma ruptura com a esquerda francesa que é muito importante, que diz assim, vocês, ao invés de defender o direito da autonomia dos povos, então vocês estão defendendo uma solução paliativa que ainda mantém a Argélia sob o domínio francês, só que numa linha de soft power. A gente vai falar muito de hard power e soft power. Tá? Então, o Fanon se liga nisso, nessa ideia de soft power e hard power. Tá? Ele se liga nessa manipulação do poder. Tá? Isso é um dado interessante. Assim. Então, aqui eu fiz um esquema para a gente entender como funciona a coisa. Tá? É meio como aquela revelação do Scooby-Doo, assim. Tu já sabe desde o início quem é, entendeu? Né? Estamos esperando o capitalismo falar aqui. Eu teria conseguido se não fossem esses malditos comunistas. Tá? Mas o capitalismo aqui é que movimenta a colonização. Né? Não é verdade? É o que movimenta a prática colonialista. Porque ela precisa capturar, vamos falar a palavra certa, o português tem, eles precisam roubar, matar, destruir, entendeu? Uma determinada cultura para se apropriar desses bens. É latrocínio mesmo. Capitalismo é latrocínio, entendeu? Roubo seguido de morte. Entendeu? Isso é capitalismo. Você pode explicar o que é capitalismo? É latrocínio, é roubo seguido de morte. Como tu diz isso? Tu não viu a Disney, o Mickey? Não, cara, vamos ler o colonialismo aí, cara. Entendeu? Né? Os caras vão vir com barrados no baile depois, qualquer dia desse. Como aquela, como é que é? iCarly. Né? Eles são muito bons. Aí tá. Vamos ver o colonialismo, vamos ver se são tão bons assim. Né? Então, quando você olha o colonialismo, por isso que eu falo de procedimentos coloniais, é um procedimento que tem como objetivo explorar o outro. Agora, como é que eu vou explorar o outro? Eu preciso, então, criar elementos ideológicos para naturalizar esse tipo de exploração. E aí entra o racismo. O racismo é justamente um elemento que é utilizado, é um dispositivo que é utilizado com a finalidade de se apropriar de recursos. Então, eu preciso construir uma ideia de superioridade e inferioridade. Na ideia de superioridade e inferioridade, o que é superior tem o direito, meio que natural, de se apropriar, enfim, das coisas que ali estão. E aí eu começo a construir o discurso racial a partir, por exemplo, das realizações. Né? Então, nós somos a civilização. Né? E falar que a Europa ela olha para si com um olhar narcísico. Recentemente eu tive olhando um desses, aleatório mesmo, os vídeos do YouTube, sobre os Estados Unidos. E era um programa que o cara falava de eu não sei se era um meteoro, um desses assim, desses canais.
E aí eu gostei muito, porque eles fizeram um recorte de várias lideranças dos Estados Unidos, tanto democrata quanto republicana, e até mesmo gente famosa falando dos Estados Unidos é uma especificidade. Nós somos, assim, ó, nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos uma coisa super. Aí tu fica pensando no Homer Simpson, entendeu? Tu fica pensando na Stacy no Chad, lá do sul dos Estados Unidos, né? Tomando cerveja ruim, escutando música ruim, entendeu? E junto com uma gente tão ruim quanto eles. Então, aí tu fica pensando, porra, que especificidade é essa, né? A galera que pendura negros em árvores, sufoca negro em árvore, mata índio, qual é a especificidade deles, assim, essa coisa maravilhosa que eles são. Cara, e eles acreditam nisso. Então, isso é muito interessante porque eles passam um discurso racial. O pessoal não se deu conta, entendeu? Mas Estados Unidos, nós somos uma especificidade, nós estamos dizendo que nós somos superiores. Então, nessa ideia de superior, eu tenho uma relação racializada com o mundo. Isso é muito importante ser dito. Então, o racismo é um elemento muito importante na esfera da dominação. E ela vai atingir, ela vai justificar e ela vai atingir a psique. Porque no contato, aonde eu crio um mundo, né, cindido em dois, aonde tu tem um inferior e o superior, né, quem é considerado inferior em contato com esse mundo criado, pensado, né, pela chamada raça superior, com todos os seus problemas, esse pessoal vai entrar realmente num drama, né, e vai criar um trauma. Né? Se a gente lembrar da escola, por exemplo, né, quem é negro, quem a pessoa que é gordinha, a pessoa que é LGBTQI+, né, o chamado bullying. Né? Então, quer dizer, tem as incompreensões, as desumanidades, elas estão presentes. No momento que a gente tem um contato com elas, né, o falando, cria-se um trauma. E nessa ideia do trauma, aparece, então, um desejo de fugir de si mesmo. Então, o processo de alienação, né, eu tento trabalhando na ideia de que a cultura europeia, a cultura norte-americana, estadunidense, ela é uma cultura superior, as pessoas acabam, então, de uma certa maneira, comprando esse discurso. No Brasil é muito comum, assim, no Rio de Janeiro, então, a galera adora os Estados Unidos. É incrível, assim, entendeu? E os caras têm um Estados Unidos mítico, não é um Estados Unidos real, entendeu? Porque se eles fossem viver nos Estados Unidos real, eles estavam tudo morto, ou preso, entendeu? Eles não se deram conta disso, entendeu? Mas eles têm uma ódio. Porque eu faço parte do negócio que eu falei, né, que eu sou Flamengo, aí tem aquelas loucuras, grupos de WhatsApp, né? Tá, eu participo do Fla RS, fui convidado, me senti tão honrado, um dos meus convites mais legais, assim, participar da torcida organizada do Flamengo no Rio Grande do Sul. Tá. O meu, com perdão da palavra, mas é uma fauna, como dizem. Tá tudo ali. E aí os caras, assim, uma vez a gente fez um debate, né, e aí, claro, né, disse, olha, gurizada, vocês têm uma ideia muito equivocada dos Estados Unidos, não sei o quê. Não, mas lá é o melhor, porque não sei o quê, e papapá, entendeu? Cara, é muita Disney na cabeça dos caras, é que dá isso aí, a alienação. Então, a alienação, ela faz com que você fuja de si mesmo. E aí tu fica num limbo existencial. Ficando no limbo existencial, cara, isso cria sentimentos diversos, até mesmo desejo de se matar, né? Então, essa relação que se estabelece dentro dos espaços colonizados, ou até a loucura, né? Elas são relações violentas. Elas sempre, em última instância, elas sempre serão relações violentas. Fanon vai dizer o seguinte, que a relação estabelecida, a linguagem estabelecida entre o colonizador e o colonizado é a baioneta, é a linguagem militar, é a linguagem violenta. Por isso que ele fala, né, nas colônias a gente vê o soldado, né, e os funcionários públicos, né? Por que o soldado? O soldado é o hard power, entendeu? E ele vai falar o seguinte, que é muito interessante, enquanto na metrópole, né, para você fazer com que os caras ficam tudo bonitinho, que tu usa o soft power, né? Tu vai trabalhar com os meios de comunicação, tu vai criar uma ilusão que aquilo ali é uma democracia, que aquelas pessoas estão super bem, papapá, piriri, parará. Na colônia, tu vai ter a violência, a brutalidade, tu vai ter a essência do que é o capitalismo, entendeu?
Porque o capitalismo, como falei, ele é latrocínio, é roubo seguido de morte. Tá? Então, isso é capitalismo. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque ele está ligado com a essência dele, o colonialismo, a violência é a essência desse sistema. Se você parar para pensar como é que se deu a acumulação primitiva do capital, é violência, entendeu? Então é crime. Então colonialismo, capitalismo também você pode definir como crime, né? E a gente sabe por que é crime. Então, com a violência passa a ser a mediação, o colonizado começa, nesse processo de violência, a tomar consciência. E a partir disso que o Fanon vai dizer, olha, esse tipo de violência, né, ela é importante porque faz com que o colonizado se movimente em prol da sua libertação. Já que não deu por outros meios, eles tiveram que usar o meio que o colonizador entende. Também usaram a baioneta, a bomba, a faca, entendeu? O atentado, entendeu? E aí começa a guerra de libertação. O colonialismo produz a desumanização desse colonizado, porque vê como um ser humano inferior, um não humano, um não igual. E aí a palavra-chave que a gente usa aqui, que está invisível, é reconhecimento. Como eu não reconheço a humanidade do outro, no outro eu não vejo o humano, eu posso fazer brutalidades com ele. É meio como consciência que a gente tinha muito tempo atrás em relação aos animais, entendeu? Que os animais podiam ser brutalizados porque eram animais. Né? Porra, é violência, tanto de violência. Então, a ideia do colonizador é que ele percebe o colonizado como um animal. Não é à toa, como diz Fanon, que o colonialista recorre com frequência ao bestiário, né? Negro macaco, não é isso? Né? Tu vai vendo as expressões, né, animalescas, animalizadas sendo colocadas para esse tipo de sujeito. Né? E, por último, aqui a tomada dos bens do colonizado. Então, isso é o que está na ordem do dia quando a gente pensa, né, o que é o colonialismo. E o Fanon segue. Nos países capitalistas, entre o explorado e o poder, se interpõe uma variedade de professores de moral, de conselheiros, de desorientadores, ideia que é muito interessante essa expressão. Nas regiões coloniais, pelo contrário, o policial e o soldado, por sua presença imediata, suas intervenções diretas e frequentes, mantêm um contato com o colonizado e o aconselham, como a golpes de coronha, a napalm, a não se mexer. Tá? Então, falando, tá vendo que é aquilo que a gente já vinha discutindo, né? A mediação, a linguagem que é utilizada é a violência. Tá? Então Fanon defendia a violência. Cara, defendia a autodefesa. Então, essa violência também tinha uma data para começar e uma data para terminar. Né? Terminaria com a libertação da Argélia e a partir dali se construiria, né, um novo país. Então, era uma violência ad eternum, né? E aqui, então, ele vai refletir sobre essa dialética do opressor e do oprimido. Um embate sem mediações manifesta-se diretamente, é uma experiência de hard power, tá? E aí eu coloquei aqui pensar as periferias brasileiras, né? Por exemplo, como é que é, grupos punitivistas, né? Expedições punitivistas. O que aconteceu no Salgueiro foi uma expedição punitivista, porque parece que morreu um soldado em combate, ou sei lá, Rio de Janeiro é meio difícil, mas, enfim, um soldado foi morto nessa comunidade e houve, então, uma retaliação, uma expedição punitivista, o que lembra muito, muito mesmo as práticas da Gestapo e da SS, quando o pessoal da resistência em vários países matava esses filha da puta, né? Então faziam atentado. E aí eles pegavam a população civil e fuzilavam, assim. Tá? Então isso me parece uma prática, um procedimento que lembra muito essas ações da SS. Então no Brasil do século XXI acontecendo. Tá? O colonialismo e nazismo, não botei aqui à toa,
procedimentos coloniais, uma expressão que eu quero que vocês guardem, ela vai aparecer de uma forma recorrente nas nossas falas aqui. Procedimentos coloniais, a violência é a linguagem escolhida pelo colonizador para tratar com o colonizado. A relação colonial é uma relação violenta. Tá? Isso é muito importante se dizer. Mas ela é uma violência que atinge não só o físico, mas atinge a psique do sujeito colonizado. Isso é muito importante. E aqui, então, ele vai falar então, do o mundo colonial segundo o Fanon. Né? E aí o Fanon vai nos mostrar uma coisa aqui. Ó. O mundo colonial é um mundo compartimentado. E aqui nós estamos falando de Fanon e o espaço. Né? Fanon e o espaço. A cidade do colonizado e a cidade do colonizador. O mundo do colonizado é um mundo cortado em dois. Linha de corte identificada com a caserna e pelos postos policiais, que era uma realidade lá da Argélia. Nas colônias, o interlocutor legítimo e institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão, é o policial, ou o soldado. A gente não pode esquecer, quando se fala da polícia militar no Brasil, que ela foi forjada a partir de uma lógica do chamado racismo científico. Os caras foram educados nessa perspectiva. Né? A Brigada Militar, se não me engano, usou até pouco tempo o Manual do Lombroso. Então, ó, você sai na rua, você é um criminoso em potencial. Sendo negro, sendo da periferia, sendo indígena, isso acontece no Brasil. Né? Então, quando o Fanon coloca isso aqui, é muito interessante, porque a construção da polícia, né? Para que serve a polícia? Ela é uma tropa colonialista. Né? Lembrar o Titãs, né? Polícia para quem precisa de polícia, né? Dizem que ela existe para proteger, diz que ela existe para ajudar, né? Então, esse som do Titãs é muito rico, porque ele ajuda a mostrar o que é essa história da polícia, né? O que é a polícia. Né? E é muito interessante que nos espaços onde, como a Austrália, a polícia é uma polícia cidadã, ela é diferente. Ela é um soft power. Mas nessas áreas onde o capitalismo, por exemplo, no Brasil, de capitalismo tardio, subdesenvolvido, esse capitalismo meia-boca que a gente vive, onde tem grandes desigualdades, a tropa é um elemento que é usado pelas elites, pelo Estado, como um elemento de pressão, contenção e de diálogo. Entendeu? Vocês não saiam daí. Vocês não saiam daí. Vocês não saiam daí. Desse mundo compartimentado, desse espaço compartimentado. Então, isso é muito importante quando a gente estuda o espaço. Né? Então, o espaço, você pode estar confinado numa cidade que você vive. Tá? E aí ele vai falar uma coisa muito bacana, assim, ó, todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual se instala um complexo de inferioridade. Lembra daquele do domínio psicológico que eu falava? A ideia do complexo de inferioridade, então, ela aparece aqui nessa fala do Fanon. Por ter sido destruída a sua identidade cultural. Isso é muito importante. Quando a gente fala de reafirmação cultural, ela é importante porque ela te dá a noção de pertencimento, da onde tu é. É claro que tu não vai voltar lá, passado, ritos antigos da África. Né? Não, cara, é porque tu não é africano, eu não sou africano, eu sou um afrodescendente, eu sou uma síntese. Né? Eu já sou uma outra realidade histórica. Né? Apesar de reconhecer em África o pensamento que me norteia, vem de lá, que é a questão da humanização, que isso para mim é o mais importante. Tá? Mas a questão aqui da identidade cultural para tu não perder, não virar um CTG, tá ligado? No Centro de Tradições Gaúchas, tu inventa lá umas tradições, entendeu? E as pessoas acabam criando um sentimento de contramito, porque a Europa criou um mito de superioridade e a comunidade colonizada ela pode criar o contramito, dizer que tudo que aqui é super bom é o alecrim dourado e lá tá tudo a merda, entendeu? Então a gente não pode cair muito nesse maniqueísmo. Fanon
toma muito cuidado com isso. Mas ele diz que é muito importante tu fazer esse resgate cultural de identidade para, a partir dele, se lançar no mundo, até para saber quem tu é nessa história toda. A partir disso, tu te lança no mundo de uma forma que ele vai entender, eu vou usar a linguagem da medicina de uma forma sadia, né? Porque é isso que ele é um médico psiquiatra, né? Então ele também está querendo tratar, né, o colonizado, né? Não só o colonizado, como o colonizador também. Depois a gente vai comentar sobre isso. E aí ele vai falando aqui, ó. Por ter sido estudo de sua identidade cultural, fica em oposição à linguagem da nação civilizadora, ou seja, da cultura metropolitana. Quanto mais o colonizado se amoldar aos valores culturais da metrópole, tanto mais se afastará de sua própria cultura, né? Ele será tanto mais branco quanto mais tiver rejeitado a sua negrura. Lembra daquele lance da alienação? Esse é um texto que aparece aqui. O professor Whitman, em The African Today, escreve que existe um sentimento de inferioridade dos negros, que experimentam, sobretudo, os evoluídos, né? Que são as pessoas que têm formação. E que, sem cessar, eles se esforçam para dominar a maneira empregada para tanto. A maneira empregada para tanto acrescenta, frequentemente ingênua. Vestir os trajes europeus, as roupas da última moda, adotar as coisas que os europeus fazem uso, suas formas exteriores de civilidade, florear a linguagem, por que não? Pois não, senhorita, mademoiselle, xixi, João, né? Tem que florear a linguagem, tá? A linguagem com expressões europeias, né? Aí você quer falar, eu não sei, hoje eu vou fermer la bouche, né, por favor. Aí, né, tem uns caras que gostam de falar inglês, porra, tá falando com o cara lá da Vila Jardim, o cara quer botar inglês, francês, quer mostrar que é culto, entendeu? Que toma café gourmet, cerveja gourmet, carne gourmet, tudo gourmet. E o cara é gourmet, mas na realidade não passa de um colonizado, entendeu? Que usa a camisa da seleção brasileira e vai para a Avenida Paulista protestar pela miséria do país, pela sua própria. Incrível isso. Oi, gente burra. E assim vai. As suas formas exteriores de civilidade, florear a linguagem com expressões europeias. Ai, meu Deus, caralho, coitado do Fanon, né? Tem que refletir isso, pá, que miséria humana. Europeias, falando e escrevendo. Tudo isso é feito para tentar atingir um sentimento de igualdade com o europeu, o seu modo de existência. Isso é muito interessante, porque daí se dá a alienação. Guerreiro Ramos vai falar isso muito do branco. Muito interessante, porque onde eu faço uma relação com o Guerreiro Ramos e o Fanon é por aqui. Porque o Guerreiro Ramos vai começar a problematizar o branco e não o negro. Ele vai ver o branco como objeto de estudo, objeto de ser estudado. Ele diz, cara, o negro é a paisagem natural do país. O alienígena é o branco, né? Então, vamos estudar essa figura, né? Quem é o branco? Né? E ele vai dizer que o branco é essa figura colonizada, porque é um país, ele vai dizer, os países periféricos, né? Ele tem uma noção, né? Por isso que a galera que pega, pega no pé dos fascistas, né? Chama eles de white pardos, né? Lembra essa expressão? Cara, o white pardo é muito bom, cara, ele é muito perfeito, porque ela é isso, entendeu? É o cara que é pardo, entendeu? Tem negro na família, indígena, caboclo, entendeu? Tá? Os coroas, porra, estão lá do interior do Mato Grosso, da Grota, não sei de onde, e o cara acha, entendeu? Que ele é o redneck dos Estados Unidos lá, entendeu? Que ele é o Chad, que namora a Stacy, entendeu? Cujo filho Billy já caça javali, entendeu? Uma coisa meio bárbara, assim, gente. Mas, enfim, aí o cara se vê, eles se veem assim, né? Pra tu ver, né, que eles pegaram pior, eles podiam ir para São Francisco, entendeu? Pegar uma galera, não, quero ser beatnik, papapá, né? Seria uma galera mais legal, né? Mas nem não pegaram essa onda, não, cara. Os caras, né, querem ser o índio Quenon, aquele, aí fizeram um índio Quenon Brasil. Cara, olha, gente rica, vai, o troço é assim, zorra total mesmo. É só filmar essas passeatas, zorra total. Tá, mas é isso para falar do que é a ideia da alienação, né? Então, aqui, efeitos do colonialismo. Então, isso aqui é um efeito do colonialismo, tá? Então, tu vai ver muito nessa... E por que isso? Né? Porque a nossa elite colonizada não se percebe, né? Ela tem ódio ao povo. A maioria do povo é preto, entendeu?
Então, nesse sentido, essa elite ela tem um ódio desse país. E ela, todo dia, eu imagino, Rio de Janeiro, Avenida Vieira Soto, vai aquela tia lá com loiro blonder falsificado, entendeu? Que tu vê a Jaizinha, assim, ó, falsificado, e vai falar: Oi, como está? Dia lindo! Ai, fale para Rosa fazer meu café, trazer meu croissant, que eu vou comer aqui olhando. Quando ela dá uma olhada bem assim, o apartamento de frente para a praia, começa a ver um monte de ponto marrom andando para um lado para o outro, e ela diz: Puta que pariu, que merda é essa? Eu quero estar na Suécia. Essa negra. Cara, é assim, cara. Tô falando sério, cara. Isso é Rio de Janeiro, bicho. Entendeu? E é uma galera assim que tu vai ver que tem na família, se fizer um DNA, deve ser 90% tá na África, entendeu? Sei lá, banto assim, né? Então aí a gente vai vendo. Isso tem muito a ver porque as pessoas não conhecem a história e porque a história desses povos foi invisibilizada. Né? Então, a história indígena foi invisibilizada. Junto com a história indígena, a gente tem que aprender o pensamento indígena, porque existe um pensamento, uma produção de conhecimento que é diferente da europeia. A gente tem que entender que existe uma produção de conhecimento pela comunidade africana que é diferente da europeia, que existe uma lógica de pensamento muito diferente, muito mais ampla, diga-se de passagem, muito mais inclusiva, né, do que a lógica de pensamento europeu. E aqui eu trouxe, né, eu acho que é o Tintim na África, né? Então você vê a ideia das representações. Ah, manda um abraço pro pessoal todo aí, tá, Mike? Tá assistindo aí, isso aí, mas é a célula. Tá? Depois nós vamos trabalhar com os 38, AK-47 produzindo na Rússia. Não, esquece isso aí, brincadeira. Cara, amanhã a Polícia Federal está aqui. Não, olha só. Essa figura aqui, ó, olha como é que estão sendo representadas as figuras negras, né? Sempre umas figuras meio disformes, assim, né? E dentro da linha dos estereótipos, né? E, claro, na linha da selva, né? Uma ligação África-selva, e também uma relação aqui do grande, né, caçador branco. Lembra que tinha isso aí quando a gente era pequeno? Tinha o grande caçador branco, né? Aí o ruim é que a gente queria ser o grande caçador branco, né? O Falando depois vai falar nisso, né? Porra, que merda, cara. Eu já matei tanto índio e cacei tanto, né, na África, né, que eu já perdi a conta quanto era PI. E aí depois eu li um troço falando, vai querer desejar ser o caçador branco e não ser desejado comer pelos negros malvados. Aí quando tu vê, tu é o negro. Então, ele fala dessa questão da alienação, né? E é verdade, né? A gente é estimulado para isso, tá? Então, essa imagem aqui nos diz muita coisa. E aqui fala uma muito importante, né? As imagens aqui do colonialismo. Como sempre, você vai ver essa galera no confortável, eles não fazem porra nenhuma da vida, né? Esses são só palpiteiro, entendeu? Vai lá, faz isso, faz aquilo outro, você é no Congo francês, né? E tu pode ver a raça superior trabalhando pra caralho aqui, ó. Veja aqui, essa raça superior trabalhando muito, trabalhando forte, né? Que é o mérito delas, né? O outro aqui com um olhar para baixo dizendo, filha da puta, cara, os seus dias estão contados, né? Essa criança aqui está olhando, porra, se eu tivesse uma faca, esse maluco aqui já tinha rodado. E as mulheres lá atrás, apavoradas, né? Tá louco, né? Essas duas figuras aqui estacionadas lá na vilinha deles. Tá? Mas assim, ó, nas colônias a infraestrutura é igualmente superestrutura. A causa é a consequência. E se é rico porque é branco, se é branco porque é rico. No Brasil, tem uma frase que é, olha com quem você está falando. Ela pode sintetizar isso aqui. Ela pode sintetizar isso aqui, ela pode também dar uma conotação racial, né? Ela tem uma conotação racial, né? E de classe, né? Então, olha com quem está falando, né? Recentemente, nessa coisa do Covid, recentemente faz um ano atrás, nessa história do Covid, no Rio de Janeiro, teve um pessoal da Fiocruz, os caras, né, foram lá, a galera toda aglomerada, e disseram, pessoal, vamos retornar para casa, tem uma pandemia, precisa de proteção. Foi dado um folheto, o cara levou um folheto, assim, desses de explicação, coisa que
que se faz assim de saúde pública, né? Que os caras começam a informar, mutirão, essa coisa que tu vê, né? É muito comum no Rio de Janeiro, isso aí. E aí, uma mulher vem e diz assim, ele chega assim, olha, cidadão. Cidadão não! Engenheiro formado! Eu falei, porra, engenheiro formado. O cara que estava entregando o folheto, trabalhava na Fiocruz, ele era doutor, tá ligado? Ele tinha um doutorado. Um cidadão, como cidadão, pô, é uma honraria se chamar cidadão. Pô, obrigado. A mulher entendeu aquilo como desafio. Cidadão, não! Engenheiro foi um cara que nem sabia que o cara é engenheiro. Né? E eu nem sabia que as pessoas têm que ser chamadas pela profissão agora. Engenheiro formado. Porra, sabe? Mas isso revela muito do que é o Brasil hoje. É um Brasil elitista, um Brasil que quer se perceber branco, é um país então, que está imerso ainda dentro do atraso, de um passado. Né? Eu falo isso muito no meu livro, que vai ser lançado agora. Né? Eu falo que tem um passado que sempre assombra o presente, o nosso presente. Né? Então, quando nós vamos conseguir nos livrar desse passado? Né? Essa é a grande pergunta. Né? Quando nós vamos conseguir livrar desse passado? Quando nós vamos dar a grande virada? Né? E aí ele vai falando aqui, ó, por isso, as análises marxistas devem sempre ser levemente modificadas cada vez que se aborda o problema colonial. Isso é muito legal no Fanon. Né? O Fanon vê uma especificidade nessa relação colonial. Não são as usinas, nem as propriedades, nem as contas do banco que caracterizam a classe dirigente. Olha só. Ele fala, a espécie dirigente é primeiramente aquela que vem de fora. Aquela que não se assemelha aos autóctones, os outros. Tá? E aqui eu falo, então, que o colonizador cria e retira os seus bens do colonizado. O colono e o colonizado são velhos conhecidos. E, na verdade, o colono tem razão quando diz que os conhece. Foi o colono que fez e continua a fazer o colonizado. O colono tira sua verdade, isto é, seus bens do sistema colonial. Tá? Com isso aqui, eu vou parar um pouquinho aqui, ó, que a gente termina. Eu coloco essa foto aqui do Alma no Olho. Você já assistiu esse filme? Você assistiu, Michael? Renata, você assistiu? Tem no YouTube, tá, Renata? Se você procurar aí no seu computador, você vai ver assim, Alma no Olho, Zósimo Bulbo. Ele é um curta-metragem de 11 minutos, tá? E nesse curta-metragem, você vai ver que tudo isso que a gente está trabalhando aqui vai aparecer nesse curta, que ele faz homenagem a Frantz Fanon, ele faz uma homenagem ao John Coltrane e ao Eldridge Cleaver. Alma no Olho é uma homenagem, uma referência ao livro de Eldridge Cleaver chamado Alma no Exílio, tá? Que também pode ser já uma referência à obra de Du Bois, As Almas da Gente Negra, né? Falando em almas, né? Então, desculpa. Então, a gente tem no trabalho do Zósimo uma reflexão dos anos 70, bem nos anos de chumbo, fanoniana. E ela passou, cara. Tá? Ela passou, foi 73, né? Eu não sei, eu acho que os caras não entenderam porra nenhuma, entendeu? Possivelmente. E passou o negócio. E o troço é realmente para subverter a ordem. Se tu olha aquilo ali, né? Porque, claro, o Zósimo vai usar um tipo de linguagem, ele vai falar através do corpo e da música. Tá? Então, não tem texto. Né? Aliás, o texto é esse. Né? O texto é esse. Né? Usando a linguagem, corpo e música. Né? Que também é um dado africano, que é de uma amplidão, né, de formas de se comunicar. Então, tu tem um leque de formas de se comunicar, desde de escrita, que é uma coisa muito usual entre os ocidentais, mas nós que não somos ocidentais, nós trabalhamos com o corpo também. Então, nós trabalhamos além da escrita, trabalhamos o corpo, trabalhamos a música, né? Trabalhamos de uma forma muito mais completa, muito mais ampla, né? O que revela um pouco do que é o nosso pensamento. Com isso, então, eu fecho
esse momento, tá? Fecho esse encontro e a gente começa, então, o processo aqui de um bate-papo, né? Eu acho que o bate-papo agora é que vai ser bem legal. Tá, pessoal? Tá tudo liberado agora. Tintim, tintim do RG. Aham. Tu sabe que dentro do universo dos quadrinhos, Michael, dos meios de comunicação, o Will Eisner, que é judeu, né? Judeu, que é uma referência dos quadrinhos, ele fez o Spirit, né? Os detetives, né? Heróis detetives com máscara e tal, e ele tinha um ajudante negro. O ajudante negro foi feito de uma forma tão estereotipada que anos depois o Eisner, que depois fez um quadrinho sobre o Sundiata Keita, né, o rei do Mali, ele pediu desculpas, né, por ter representado aquela figura negra daquela forma. Ele fez um pedido de desculpas, assim. Então houve isso, assim. Gente, estou por vocês. Agora tá liberada a fala. Ah, professor, primeiro eu queria agradecer a aula, assim, que foi sensacional, assim. Faz tempo que eu não anotava tanto, assim, no caderno Legal. durante uma aula, assim. E vai, tá difícil concatenar, assim, esse conteúdo, assim, porque eu quero muito trabalhar com Fanon e Paulo Freire em relação à educação popular, né? Tipo, Uhum. eu dou aula num cursinho popular e tal, e eu, por mais que eu veja, assim, e eu acabo enxergando muito Fanon nessas dinâmicas, assim, porque por Uhum. mais que o cursinho popular é um espaço de potencial contra-hegemônico ou hegemônico da classe trabalhadora, como um aparelho ideológico, assim, e também há disputas internas dentro dele, né? E eu vejo, assim, há muitos discursos, assim, que às vezes não vêm dos alunos, tipo, o discurso do colonizador não vem dos alunos, assim, às vezes vem de alguns professores, Uhum. assim, uma dinâmica de, não, aqui estamos, por exemplo, vamos fazer uma aula, por exemplo, para arrecadar fundos. Aí fala, não, a gente está vendendo serviço. E, não, tu não está vendendo serviço, está fazendo um trabalho social útil. Tu não está vendendo serviço, sabe? Como se atravessa a ideologia burguesa e tem luta de classe nesse espaço. Tem gente tensionando dizendo educação popular é isso. Tem gente que não. Educação popular é caridade. Porque, né? E como os alunos respondem a isso, assim. Tipo, eles mesmos respondem. Não é um processo, não. Eles mesmos, a realidade dos alunos do cursinho popular faz com que eles critiquem, tipo, eles têm um aparato, né? Então, eles têm o cursinho como espaço de debate, de crítica, e como esse espaço potencializa os estudantes, mas sempre tem ali a ideologia do colonialismo interno assim, sempre operando, assim, né? Dizendo, não, isso aqui é um serviço, isso aqui é uma caridade, não é um programa, isso não está mobilizando um programa político maior do que nós acreditamos que seja, que a educação popular é a educação dos condenados, né? Para a transformação, para a revolução, né? Por E- mais que tu não acredite que tu não faça, tu pode até estar consciente, né? E Mas como pode falar. não, e linkando com aquele trabalho do Freire, né, que é a pedagogia do oprimido, que é baseado no Condenados da Terra, né? Aí eu não sei se você pegou o Antônio Sérgio Guimarães, eu não sei se pegou esses caras assim. Tem que pegar Não porque foi. o Antônio Sérgio Guimarães, ele é um cara que leu Fanon e era muito próximo do Paulo Freire, tá? Eu recomendo também, depois eu mando um texto para você nosso aqui do IHU, né, que é do coletivo, que é sobre educação, descolonização da educação, ou descolonizando a educação. Tá? Um texto nosso que está circulando aí já há um tempo, né, e tem ajudado pessoas como você que tem essa preocupação da educação popular. Mas eu quero te, de repente, colocar em contato com a professora Carla Matos, aqui da URGS, que trabalha com educação popular. Não sei se você conhece o pessoal da URGS aqui, da educação, se tem alguma relação, se você já... Bah, eu já conheci, por exemplo, a Conceição Paludo e tal, mas a Uhum. Carla eu não cheguei a conhecer ela ainda. Sim, a Carla teve
eu não sabia, mas o Walter falou, cara, a Carla fez uma formação com a gente e tal. Ah, é mesmo? É, ela fez. Então ela pegou, eu não sabia, mas ela começou a ler Fanon a partir de uma formação nossa. E ela e a professora Maria Aparecida Bergamaschi, que tem uma relação com a comunidade indígena, elas criaram um curso que era Fanon e Paulo Freire, diálogos. Então, eu acho que se você tiver um contato com a Carla é bem minha faixa, assim, vai ser interessante no teu projeto, entendeu? Aliás, o que eu vou pedir para vocês de final de curso são os projetos para os seus movimentos, para onde vocês atuam, tá? A partir das leituras de Fanon. Vocês vão receber alguns livros que eu vou mandar. Eles são livros para serem lidos no computador, né? Mas são obras aí do Fanon, são textos que estão separados para vocês, para que vocês continuem, se debrucem e façam as suas leituras, né? O que eu também quero deixar claro, que a leitura que está sendo feita aqui é a leitura do Orson, né? Não é a palavra, não é um cânone, né? Então quer dizer, é uma leitura, uma percepção que eu tive lendo Fanon das realidades que eu vivo, convivo, né? Possivelmente vocês vão ganhar outras coisas, vão acrescentar outras coisas, vão dar vão ter outros olhares sobre a obra do Fanon, tá? Então também quero deixar isso muito claro, e isso é muito bom, tá? Então, não tem uma coisa assim, é certo, mas também não tem a loucura, tá? A gente, dentro do método científico, também a gente tem que respeitar o intelectual, né? Não torcer as palavras do intelectual para favorecer o nosso movimento, por exemplo, tá? Isso é muito importante, né? Deixa o intelectual falar, para saber aonde ele falou, com quem ele dialogou, né? Dos seus avanços, dos seus limites, né? Isso é muito legal, ter esse olhar crítico, né? Onde ele avança, será que ele tem alguns limites? Quais são os limites, né? Do Fanon. Então, isso é muito livre, assim. Tá? Então, eu estimulo vocês a ir nessa direção, tá certo? Renata, quer falar alguma coisa? Falar assim, primeiramente, gratidão também por essa aula, eu estou ainda assim meio... Não, e também, a gente veio de uma semana, né, às vezes está cansado, então a gente tem que concatenar as ideias, mas interessantíssimo todo o histórico, a parte, né, comentada e tal, e dizer, eu não sei, não me apresentei, eu cheguei, não falei também. Isso, eu quero saber. Porque o Michael, pelo que eu entendi, ele está fazendo algum estudo, pesquisa, não sei, não entendi. Bom, deixa eu me apresento, aí o Michael se apresenta, as meninas também. Enfim, meu nome é Renata, né? Eu sou natural de Porto Alegre, mas moro em São Leopoldo, e eu, há 4 anos, venho estudando mais essa questão da negritude, então, nesses movimentos e tal. Não defendo bandeira nenhuma, nada contra, assim, mas é porque eu estou me encontrando, vamos dizer assim, Claro, né? Então, claro. então, eu sempre digo, até eu brinco, eu disse, eu tenho um negócio, então não posso também, né? Gostos, cores e amores não se discutem, mas o fato de não discutir não significa a gente ignorar. Exatamente. Né? Não tá alienada para o mundo, sei lá eu. Então, é super interessante. Todo mundo pergunta, por que tu não parte para um mestrado, um doutor? Eu disse, eu não tenho mais paciência. Eu acho sensacional estudar e tal, mas, sei lá, a vida foi levando para outros lados, né? E eu não... Mas eu adoro essa parte do conhecimento, adoro compartilhar, trocar ideias, aprender, absorver, porque eu acho que é esse o caminho. E eu achei sensacional quando falou que depois que a gente, vamos dizer, fazer a pirâmide, tu até brincou, né, de trazer mais pessoas para esse contexto, porque eu acho que dentro de tudo, você falou ali, eu fiquei pensando, né, realmente o racismo, ele é uma questão capitalista mesmo, né, não tem outra palavra para isso, né, porque se tu dá oportunidades a todos, tu dá condições, saúde, educação, não vai tanto fácil se tu é um advogado negro, se tu é um advogado branco, pronto, tu vai estar ali num tribunal querendo ganhar casa para comprar uma BMW, está tudo certo, né? Ou sei lá, né? Então, e isso me faz refletir muito, sabe? Porque
eu venho de uma... Também faço muitas leituras sobre feminismo negro, tenho grupos que eu participo, assim. Agora, em função da pandemia, mais ainda. Mais ainda, né? Online e tal, porque foi a maneira Sim. que a gente... Né, tem grupos de leitura, grupos de estudo e tal, eu acho sensacional que amplia muito a tua consciência. Eu acho que mais importante que tudo é tu ter consciência do mundo atual, da tua realidade, do teu entorno, e começar a plantar sementinhas, né? Porque não é só tu, daqui a pouco, tá, é assim e deixa a vida me levar. Não, o que você vai fazer com isso, né? O que isso te afeta, como isso te impacta, como tu pode mudar. Claro que a gente não vai mudar o mundo, quer dizer, acho que essa altura da minha vida não vou, mas eu digo, pelo menos deixar que tu mude, às vezes, o teu bairro, o teu local de trabalho, a tua, sei lá, na ginástica, não sei, mas que tu faça alguma diferença, pelo menos para ser lembrada, né? No sentido de, nossa, que tu toque, sendo uma chispa numa pessoa, já é sensacional. E é por isso que eu gosto de estar sempre aprendendo. Assim, a minha formação, eu sou jornalista, eu sou da comunicação, também me formei em turismo, fiz de tudo um pouco. Mas, atualmente, eu sou sócia proprietária de um salão de beleza chamado Africaníssimas, aqui em São Leopoldo, que já está há 4 anos, agora em março está 5. E sempre, desde que eu comecei com essa sociedade, que é totalmente fora do que eu estou acostumada, porque eu trabalho na área de engenharia também, enfim, por isso que eu digo, eu sou uma miscelânea, sou geminiana, então pronto, resume muita coisa. E dentro disso, eu sempre busquei esse diferencial, sabe? Hoje eu assisti uma live de uma moça que falava sobre afetividades da Caroline Moreno, sobre que não é, e daí eu me dei conta que é verdade, a gente pensa que o autocuidado, a autoestima que vou arrumar um cabelo, arrumar uma unha. Não, você tem que ter um autocuidado interno. E como isso te afeta, né? Questões políticas, econômicas, sociais, raciais e tal, porque a gente vem de um ano, 2 anos já quase, muito duro, né? Com tudo, e dá uma desestabilizada total, aquela agressão mental mesmo, né? Do tipo, poxa, uma coisa, né? Mas, enfim, então é esse meu pensamento, né? Sobre os encontros e tal, e esse é meu objetivo. Num futuro eu pretendo, sim, de repente escrever alguma coisa e tal, mas sem muito compromisso acadêmico, vamos dizer assim, que eu fiquei assim, muito cansada de toda uma jornada acadêmica que eu resolvi dar uma pausa momentânea, mas quem sabe eu volto em algum momento. Então é isso. Uhum. Então, Renata, pô, que legal, somos vizinhos, né? Estou no Novo Hamburgo, você está em São Leopoldo, né? E ali você faz parte daquele grupo de empreendedores negros, não é isso? Sabe que ontem eu estava e daí agora, novembro, os caras lembram de você, né? Eu, pô, já falei, cara, você tem um ano todo para me Exato, março, então. Isso é uma coisa que me incomoda. Assim, agora todo mundo é irmão, né? Então, assim... não, tá, o troço é quase o Iar do Ouro branco, assim, né? Mas olha só, o que acontece, né? Ontem eu estava numa live que era um pessoal da Digital Business, tá? E estão querendo fazer um troço, tem pessoas negras trabalhando com eles, tudo, mas eles querem avançar esse processo, né? E a gente fez uma discussão, que eu acho que é uma discussão que abriu, né? Assim, um pontapé inicial, que a gente chama, né? Então, a gente fez um pontapé inicial para refletir sobre o papel ali da empresa e como ela pode absorver, né, essas figuras que estão saindo da universidade, que estão se formando, estão se capacitando e que elas consigam estar dentro do mercado de trabalho e não fora. Então, a gente começou a entrar nessa discussão aí. Né? Nisso, porque eu estou falando, e você com o seu negócio, eu tô com uma camiseta aqui que é um empreendedor negro, tá? Que é a Titus, né? Deixa eu mostrar aqui a camiseta, porra, do Grande Hotel, assim, tá vendo? Propaganda, tá? Mas é um empreendedor negro, né? O capital toma conta do comunismo. Aí, assim, é um empreendedor negro, né? Eu acho isso importante,
porque isso revela, né, uma questão também da autonomia, buscar uma melhor condição de vida e de uma forma digna, assim como você está fazendo, né? A pessoa lá, assim, porra, sempre num serviço pesado, coisa lá, e eu não quero diminuir o trabalho, né, das pessoas, muito pelo contrário, né, o trabalho tem que ser respeitado, valorizado, todas as suas formas, né? Mas nós sempre fizemos esse trabalho, entendeu? Então, a ideia da mudança, né, de ver pessoas empreendendo também, ela é muito positiva, né? E esse aqui pegou dentro do estilo do alternativo, do universo lá do skate, do rock, mas também dentro da questão racial, porque é um irmão também. Então, é muito importante, quero dizer, que seja bem-vinda, Renata, nesses encontros. Espero que te ajude muito, né? E que teu espaço, o salão, porque tu sabe que nos Estados Unidos o espaço salão negro é um espaço de circulação de ideias, né? A gente sempre vê, né, isso aí, né? Que é muito interessante, né? É a circulação de ideias. Então, as ideias passam por ali também, né? Então é muito legal essa representação do espaço, né, do salão, que trabalha com a ideia da estética, né? Que é um outro tema que é muito interessante, né? E que também tu ajuda a descolonizar a estética, né? Porque existe a estética padrão, né? Que é a que a gente está acostumado a ver aí pelos meios de comunicação. Nesse sentido, o Fanon ajuda a ter essa compreensão, que isso pode te ajudar no teu trabalho, né? Nessa discussão aí da estética, né? Eu não sei se a Mônica estava trabalhando, eu não sei se ela deve estar ouvindo. E a Magda também queria saber dela, se ela ela pode comentar, viu, Magda? E, aliás, o rapaz, que é o Joca, se eu não me engano, é o irmão da Magda, que está aqui fazendo o curso com a gente. Então, esse é um trabalho dele. E aí hoje eu fui a Porto Alegre, então ele tinha combinado tudo, e aí ele me presenteou com a camisa que é do meu pai aqui. Então, é uma homenagem a essa figura, esse personagem que, como eu falei, é o método Grande Otelo de sabe nadar assim, né? Mas pai, eu morrer, não, minha porrinha, porra, nada aí. Então, isso aí. Então, boas lembranças aqui do pai, assim. Mas também estou aqui por causa dele, né, e da minha mãe, né, que foram militantes, né, dentro da área das artes, da cultura, que é um ambiente que eu cresci, né, enfim, e que me ajudou muito também nesse processo, né, de entender o que é ser negro num país racista, né. Fui testemunho, assim, né, de muitas discussões, muitos debates, né, que muitas vezes a gente não tem muito acesso, né, de como eu opero, né, e hoje trabalhando com história das ideias, eu consigo compreender como as ideias circulam, né, consigo ver. E eu vejo teu salão, teu espaço como um espaço de circulação de ideias, né? Não preciso o espaço formal. Você, com o teu dom de jornalista, vai poder fazer, movimentar, né? Tu pode fazer inserções nas redes sociais, enfim, né? Isso é com você, mas tu tem essa habilidade também, né? Gente, como é? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Como é que vocês estão, assim? Eu queria ouvir o Michael, que no fim eu não entendi que ele está fazendo uma pesquisa, é isso? Isso, Michael, te apresenta aí, Michael. Que adianta não, falar que é só comunista, porra, até o Moro é comunista agora. Então, tá foda o troço. Porra, tá difícil. Cara. Tá difícil, mano. Ali deu vontade de sair atrás dos caras do Salles e dar de rele nele, né? Retira o que tu disse! Já chega vocês chamarem o PT de comunista, retire o que você disse. A gente não tem nem a dignidade de ter uma identidade própria mais, né? Agora não, todo mundo é comunista. Todo mundo é comunista, cara. É colonialismo vermelho. Então, gurizada, eu sou o Michael, eu sou estudante de Ciências Sociais ali da URGS, eu sou bolsista em 3 bolsas diferentes, tentando me sustentar na pandemia na base da bolsa, e tá foda. Tá foda. Eu sou militante do movimento comunista, sou militante comunista do Partido Comunista Brasileiro, e sou militante do movimento negro também, coletivo Minervino de Oliveira. Dou aula no cursinho popular em Alvorada, o cursinho Minervino de Oliveira, cursinho popular Minervino de Oliveira de Alvorada.
E milito na minha cidade também. Tem um projeto aqui de colocar um lixão de 28 cidades do lado de uma aldeia indígena, aqui na minha Sim, cidade. eu vi isso hoje, cara, que loucura, meu. Terrível. E, tipo, e é embaixo de uma nascente, né? E ela desemboca na água de Totalmente. toda a região metropolitana. Então, tipo, Alvorada, Porto Alegre, Sim, Cachoeirinha. a água já é complicada aí, né, cara? Sim, tipo, o certo seria cada cidade poder tratar seu lixo e tal, fazer uma relação enfim, as cooperativas de reciclagem, mas não. O que acontece é que vão botar o lixo de 28 cidades num lugar só e embaixo de uma nascente. Ou seja, vai ser terrível para todos nós. E daí a gente está na luta, conversando com as pessoas, né? E que Fanon aparece bastante nesses momentos, né? Teve uma vez sobre colonialismo, né? Que a gente estava falando, né? E daí passou um senhor meio bêbado, assim, falou: vou te dar meu endereço para tu botar o lixão lá na minha casa. Porque eu vi no rádio que o presidente Bolsonaro disse que vai ter lixão, então vai ter lixão. E se quiser, põe lá na minha casa. Isso aí, se não é alienação, eu não sei mais o que é, assim. Eu falei para ele, E, bah, mas o presidente Bolsonaro não vai tomar água que toma. Ele vai lá para um hospital de luxo dele. Ah, mas não quero saber. Quem mandou foi o presidente Bolsonaro, ou seja, o Fanon tá ali gritando, né? Tipo, colonialismo, alienação, né? E na minha cidade é Viamão, né? Que é do lado de Porto Alegre. E, bah, é impressionante, a gurizada total, assim, autoestima, assim, é uma cidade de dormitório, então as pessoas vivem em Porto Alegre e não vivem a vida na cidade, a gente não tem direito à cidade, a passagem é cara, não tem bens culturais, museus, cinema, essas coisas, então é bem complicado, assim. Então, quase toda a exposição do Orson, eu fiquei pensando na minha atuação, assim, nos lugares onde transito, assim. Óbvio, né? O cursinho popular onde eu atuo, tipo, a gurizada é crítica, minimamente. Assim, ninguém fica falando, ah, viu o Bolsonaro. É impossível isso acontecer lá. Mas realmente, no espaço público é diferente a coisa. Panfletar numa praça é bem em conta de tudo. Gente que fala, bah, eu sou a favor do lixão. Tá, mas você sabe que vai envenenar a água. Não, mas eu sou a favor igual. E é isso, não tem conversa. Aí parte para outro. Não pode baixar a cabeça, tem que continuar. Enfim, e o curso é mais justamente assim para me auxiliar na minha atuação, na minha formação enquanto estudante de sociologia. Eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero tentar um mestrado de antropologia ou educação, né? Que a temática da educação popular me tocou no coração, assim, é algo que é o que me faz ficar vivo na pandemia, assim, tem razão de viver. É olhar os sorrisos dos alunos sem romantizar, né? Mas é isso, assim, o afeto, a troca de afeto com as pessoas é o que nos movimenta, assim, também, às vezes, né? E eu acho que Fanon, justamente, esse curso vai me ajudar na minha atuação e compreender os processos que a gente está passando, que nós estamos passando para transformar o mundo, assim, que é o que não dá mais, esse mundo não dá mais, gurizada, tá não, não foda. tem mais condições. Mas não tem mesmo, né, cara? Porra, estamos com uma merda de quase 500 anos, essa bosta de capitalismo, cara. Os caras latrocínio, cara. Mataram e roubaram, cara. Entendeu? Para enriquecer o que? Primeiro as potências, aí depois os grandes capitalistas, né? Depois vira os financeiros lá, bolsa de valores. Aí tu tem que ter uma produção de droga full para manter os caras lá da bolsa de Wall Street funcionando 24 horas, entendeu? Cheirando cocaína. Então... Cara, é uma bagunça o troço. Entendeu? E nessa loucura toda dos caras roubarem, entendeu? Dinheiro, esperança, sonho, caralho, quatro, as pessoas não morrendo, cara. Entendeu? É a morte. E nesse sentido é isso que eles têm para nos oferecer, cara. A cova rasa é o que a parte que te cabe neste latifúndio, entendeu? É uma cova rasa. Infelizmente a cova rasa pegou lá no Manaus, né? É isso que é o projeto dos caras. Então se a gente não consegue e aí as necrocorporações, as necropolíticas, né, que vêm a partir das reflexões de Achille Mbembe, a partir de Fanon e do próprio Foucault, elas também dizem respeito a essa ideia também da chamada o racismo geográfico. Não sei se você já ouviu falar desses termos, dessa seja, né, Renata? Então, o racismo geográfico ele é isso, entendeu? Vou lá na terra indígena, né? Joga essa bosta ali na 24 de outubro, então, porque não faz isso, entendeu? Não vai lá no Parcão. Isso não vai acontecer.
sabe? Então, a ideia também do espaço, por isso que eu falo, ele reflete isso, né? O espaço do colonizado. O espaço do colonizado é fome, entendeu? O espaço colonizado ele está suscetível a toda sorte de violências, né? Então, por isso que o Fanon tem essa atualidade. E aí eu te incentivo, Maico, nesse sentido da tua busca aí do mestrado, tu conversa com a professora Carmo, né? Ela trabalha com educação popular, ela tem uma acessibilidade com o Fanon, na educação funciona assim, existe um praxe, né? Existe um ritual, um rito que você precisa fazer. Esse rito é ter conversar com os professores, se apresentar, fazer uma cadeira PEC, né? A gente pode ajudar, de repente, na formulação de projeto e tudo mais, né? Ver a possibilidade de você cursar. Eu acho que você é um candidato forte para entrar, entendeu? E contribuir, porque a URGS é uma universidade muito boa, uma universidade que tem esse espaço de discussão, né? Ela também veio se repensando, né? Porque ela formou a elite do Rio Grande do Sul, né? Mas também ela foi se repensando a partir da emergência desses novos atores que começaram a frequentar os bancos universitários de negros e negras a partir da política de cotas. Então, é muito, muito significativo esse processo que a URGS está passando agora, né? Tem que estar lá. Conta comigo para ajudar e tudo. Tá certo? Obrigado. Pessoal, assim, se vocês não vão ter mais nada assim comentar, eu vou encerrar e eu vou pedir até licença. Geralmente eu fico até um pouco mais tarde, mas o dia hoje ele foi assim de agendas uma atrás da outra e não foi só o dia, foi a semana. Aí segunda-feira eu vou terminar a prova do livro, já mando e aí tá bem. Mas sexta-feira que vem, tá? Não percam, tá? Porque nós vamos falar aí sobre racismo, tá? Racismo. Estamos com sorte que não teve queda de energia nem nada. Eu estava que a semana, então, ontem teve temporal, sabe? Estou nervosa. Sim, não, ontem deu um temporal forte aqui, né? Na região aqui. Na região foi, quando vem forte. É feio mesmo. E aí quase que deu, mas a gente segurou ontem a tal da live, aquela. Tá certo? Pessoal, agora, assim, ó, eu vou estar desativando aqui, vou interromper o compartilhamento, deixa eu fazer aqui, encerrar a gravação. Primeiro, deixa eu ver aqui, você está compartilhando, interromper o compartilhamento. Vou encerrar a gravação aqui.